Nessa videoaula você vai aprender a fatorar essa expressão que você vê aí na tela. Ela pode ser reescrita como a diferença entre os quadrados de dois termos. E lá da teoria nós sabemos que a diferença entre os quadrados de dois termos é o produto da soma desses termos pela diferença desses termos. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou fornecer grandes motivos para você deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar essa ideia com seus colegas. Vamos nessa! Você lembra o que é a diferença entre os quadrados de dois termos? Vamos começar pensando assim. Se você tiver x ao quadrado menos 4, essa daqui é uma expressão que pode ser reescrita como x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E o que eu fiz aqui até o momento? Eu apenas troquei o 4 por 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, ou o quadrado de 2. Então o que eu fiz foi reescrever essa expressão usando esse outro formato em que você tem uma diferença entre os quadrados de dois termos. Qual que é o primeiro termo? O primeiro termo é o x e o segundo termo é o 2. E como é que a gente fatora, ou seja, transforma em produto essa expressão, Jesse? A diferença entre os quadrados de dois termos pode ser reescrita como o produto da soma desses termos pela diferença desses termos. O que seria então a soma desses termos? Quais são os termos? Os termos são x e 2. Em outras palavras, a soma desses dois termos é x mais 2. O produto da soma pela diferença dos termos é x mais 2 vezes a diferença dos termos. Qual que é a diferença dos termos? Diferença é a terminologia usada quando você faz a subtração entre dois valores, ou duas expressões. Aqui no caso, qual que é a diferença dos dois termos? Eu vou considerar o primeiro, que é o x, e vou subtrair dele o segundo termo. Pronto. X ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é, por sua vez, também igual a x mais 2 vezes x menos 2. Vamos fazer o cálculo para conferir? Se a gente fizer o cálculo ali com x mais 2 vezes x menos 2, nós teremos x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x, 2 vezes x, mais 2x, que vai se cancelar com esse menos 2x, e 2 vezes menos 2, mais com menos é menos, 2 vezes 2 é 4. Olha só, então nossos cálculos estão corretos. X mais 2 vezes x menos 2 é a diferença entre x ao quadrado e 4. De modo geral, a gente pode escrever essa regra de fatoração assim. A diferença entre os quadrados de dois termos é o produto da soma desses termos pela diferença desses termos. Observando a ordem, o primeiro termo é o a, o que está antes do negativo, elevado a 2, e o segundo termo é o outro termo que está elevado a 2 depois do negativo. Então, o primeiro termo, de novo, antes do negativo elevado a 2, e o segundo termo depois do negativo elevado a 2. A diferença entre os quadrados de dois termos é a soma dos termos, a mais b, vezes a diferença dos termos, a menos b, que em outras palavras pode ser dito como o produto da soma pela diferença dos termos. Vamos ver como é que a gente pode aplicar esse tipo de fatoração ali naquela expressão que foi dada. Nesse exemplo que eu forneci anteriormente, nós primeiro tivemos que escrever o primeiro termo ao quadrado antes do negativo, e depois do sinal de negativo tivemos que escrever o segundo termo ao quadrado. Para quê? Para determinar quem que é o primeiro e quem é o segundo termo. Essa é uma das técnicas que a gente pode usar. Vamos pensar assim. O negativo está aqui, e nós temos que escrever antes dele o primeiro termo ao quadrado e depois o segundo termo ao quadrado. Nesse caso aqui,
E eu sei que o 4 é 2 ao quadrado. Então a gente pode trabalhar com essa expressão pensando que o x ao quadrado sobre 4 é a mesma coisa que x ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Mas e o 5? Como eu vou escrever o 5 como alguma coisa elevada a 2? Você pode aproveitar essa ideia aqui. Raiz quadrada de 5 elevada a 2. Olha só que legal! Por quê? Raiz quadrada de 5 elevada a 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Eu vou escrever aqui para você acompanhar o cálculo. Raiz quadrada de 5 elevada a 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. Sim, esse tipo de cálculo eu expliquei lá na playlist Resumão sobre Potenciação. E nesse caso, como nós temos uma multiplicação, nós teremos raiz quadrada de 5 vezes 5, 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. E ainda nós não temos o primeiro termo ao quadrado. A gente ainda pode pensar, o x está elevado a 2 e o 2 está elevado a 2. Nossa, então a gente pode deixar um quadrado para esses dois, uma vez que nós temos uma divisão. A fração representa uma divisão. X ao quadrado sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que x sobre 2 ao quadrado. E ali nós temos a raiz quadrada de 5 ao quadrado depois do negativo. E agora sim nós sabemos quem que é o primeiro termo e quem que é o segundo termo para poder montar esse produto. O primeiro termo é aquele valor que está elevado a 2 antes do negativo, ou seja, nesse caso aqui é o x sobre 2. E o segundo termo é aquele que está elevado a 2 depois do negativo. Então é a raiz quadrada de 5. Agora a gente pode escrever o produto da soma desses termos pela diferença desses termos que nós teremos fatorado aquela expressão dada. Vamos fazer isso? Então vamos. Aí nós teremos o primeiro termo mais o segundo termo vezes o primeiro termo menos o segundo termo. Pronto. Essa daqui é a fatoração de x ao quadrado sobre 4 menos 5. Forneci bons motivos para você deixar o seu like, inscrever-se no canal, compartilhar essa videoaula com seus colegas. Capricha aí nos seus estudos. Fico contente com a sua participação nessa aula e mais contente ainda te espero para a próxima. Até lá!